Olá pessoal, hoje nós vamos ensinar como fazer a instalação do nosso kit Book Ink de reservatório transparente em diversos modelos de impressoras Epson, ok? Primeiro a gente vai fazer uma preparação aqui do ambiente e do reservatório, para depois a gente trabalhar na impressora e fazer a instalação do produto na impressora, certo? Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, separar alguns materiais. Primeiro, eu sugiro que vocês cubram a mesa de vocês com algum tipo de proteção, porque essa tinta ela é muito forte, ela pode manchar a mesa aí. Separem um frasco com água, um pedaço de papel higiênico, e do material que vocês receberam aqui nesse saquinho, vocês vão separar alguns itens. Primeiro, a luva. A gente manda uma luvinha plástica para que vocês possam fazer a instalação aí do produto. Eu não vou usar ela porque eu estou usando as minhas luvas, certo? A seringa, que vai ser necessária para fazer a sucção das tintas até os cartuchos. E os 4 respiros, que depois vão ser inseridos aqui em cima dos orifícios menores, tá? Eu vou deixar eles aqui por enquanto, porque eles não vão ser úteis nesse momento. Primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. Tá vendo que a mangueira, ela vem com alguns vincos, ela vem de fábrica assim já, não tem muito como não vir, porque eles precisam reduzir o tamanho para fazer o envio disso aqui pra gente. Então, ela acaba ficando com um pouco de vinco. O que nós temos que fazer é pegar bem nessa parte onde tem um pouco de vinco e esticar com força para ela reduzir. Vocês vão ver que fazendo isso vai reduzir bastante esse vinco que existe, ó. Pode puxar com bastante força, que isso aqui é super resistente, ok? Ó, já reduziu legal. Fazer um pouquinho aqui, não precisa muito, que não tá muito vincada. Um pouquinho mais. E aqui também. Pronto, já reduziu bastante, já vai ajudar. Vamos falar um pouquinho dos cartuchos, tá? Os cartuchos também, às vezes, eles vêm com essa mangueira. Você tá vendo que a mangueira, ela passa aqui por dentro dessa presilha, ó. O que acontece é que, às vezes, no manuseio, essa mangueira acaba sendo puxada para cá, e aí lá dentro, aqui por baixo, acaba fazendo um vinco na mangueira e isso obstrui a passagem da tinta. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer aí é isso aqui, ó, empurrar a mangueira para dentro para que aumente a curva delas aqui, ó. Isso vai fazer com que você não tenha problema de travamento da tinta aí, que a tinta não consiga chegar até os cartuchos. Um outro detalhe que muita gente pensa que é problema é que os chips, eles vêm assim, ó, ligeiramente soltos. Isso é normal, tá? Não é um problema. Todos os books vêm dessa maneira. O que você vai precisar fazer aí é simplesmente posicioná-los aqui nas guias que tem aqui nessa base preta. E depois, na hora de encaixar, dá uma seguradinha assim, faz o encaixe que você não vai ter problema para encaixar fazendo dessa maneira, tá? Esse aqui é o botãozinho Reset, que depois a gente usa para fazer com que a impressora pense que nós trocamos os cartuchos. Ela não vai saber que a gente instalou um kit de cartuchos compatíveis. Ela pensa que é um kit original e é aqui que a gente engana ela, falando para ela, olha, impressora, trocamos os cartuchos, ok? Então essa parte aqui dos cartuchos é isso. Agora vamos falar um pouquinho desse reservatório. Esse reservatório, ele tem que trabalhar sempre com os orifícios menores abertos, ok? E esses respiros aqui em cima, tá? Isso aqui tem um filtro aqui dentro que impede que caiam detritos lá dentro. E vocês vão ver que aqui dentro também, ó, tem uma divisão. Tá vendo que aqui e aqui, menos aqui embaixo, ó, aqui ele não tem essa divisão. Então vocês vão ver que a gente vai fazer um processo para regulagem desse tipo de Book Ink aqui, precisa dar uma tombadinha nele depois que ele já tá com as tintas, certo? Então eu vou ensinar vocês como é que faz isso depois. Primeiro a gente vai tirar, tampar os orifícios menores, vamos deixar eles tampados, ok? E vamos abrir os orifícios maiores. Uma dica que eu estava esquecendo de dar já. Depois, quando já tiver tudo cheio de tinta e você for manusear aqui esses cartuchos,
você nunca vai poder levantar eles ou abaixar demais em relação ao reservatório. Ele sempre tem que ficar na altura do reservatório, durante a instalação e durante o uso da impressora depois. Ou seja, você, por exemplo, não pode pegar esse tanque e colocar em cima da impressora. Se você fizer isso, a gravidade vai agir e vai derrubar a tinta lá dentro da sua impressora. E o contrário também, se você ficar levantando o cartucho, a tinta que está aqui no cartucho, ela vai voltar pelas mangueiras e vai encher de ar aqui as suas mangueiras. Então a dica principal aí é, agora, a partir de já, trabalhar sempre com os cartuchos de ponta cabeça e na mesma altura dos reservatórios, tá bem? Vou pôr eles aqui por enquanto e vamos lá fazer o carregamento da primeira tinta. Eu vou fazer da primeira, tá? Vou cortar o vídeo e aí depois a gente já vai voltar com os 4 reservatórios completos de tinta, tá bem? Abrir a tinta. Aqui você tem 2 maneiras de fazer. Ou você pode encher a seringa e ir jogando tinta lá dentro. Vai dar mais ou menos 7 seringas e meia para você encher esse reservatório aqui. Ou seja, esse reservatório ele cabe menos tinta do que tem aqui. Aqui tem 100 ml de tinta. Ou, como eu já tenho um pouco de prática, eu vou pegar e vou despejar a tinta diretamente lá dentro do reservatório. É só ir despejando até chegar faltando quase um dedinho aí para terminar de carregar. Tá bom? Ó, vocês vão ver que sobrou ainda 30% mais ou menos do frasco de tinta. Vocês vão só fechar ele e guardar, ok? Vou pegar o papelzinho aqui, ó, dar uma limpadinha aqui e tampei o orifício maior. Olha que interessante. Aqui tá vazio, tá vendo? Aqui não tem tinta. Mas se você fizer isso, ó, a tinta ela vai acabar preenchendo aquela parte. E não pode. Então, foi isso que eu disse lá no início. Depois que a gente terminar de encher os 4, o que nós vamos fazer é tombar o reservatório para frente. Tomba, tomba, tomba. Ó, aqui vai encher de ar. E essa é a configuração correta dele. Então, depois que você puser ele lá na impressora, tem que deixar ele dessa maneira. Outra dica. Sempre que você for abrir um orifício, por causa porque esse orifício ainda está fechado, a tinta não volta para cá. Só que se você abrir esse orifício, olha o que vai acontecer, ó. Se abrir os dois ao mesmo tempo, ó, a tinta preenche o outro lado. Então, você sempre tem que trabalhar nesse tipo de reservatório, um dos orifícios sempre tem que estar fechado. Senão você é obrigado a fazer o tombamento de novo do reservatório para a regulagem do fluxo da tinta. Tá bem? É isso, eu vou terminar de encher agora aqui as outras 3 cores e a gente já volta com eles totalmente preenchidos para ver como é que a gente vai fazer a sucção das tintas até os cartuchos. Prontinho, pessoal, ó, terminei de encher aqui, agora as 4 cores já estão preenchidas, certo? Eu vou abrir agora os orifícios menores e fazer a instalação dos respiros. Ele tem um lado menorzinho e um lado maior. É o lado maior, mais grosso, que é encaixado aqui no orifício menor. Uma outra dica é que tem alguns dos nossos kits que eles vão ser enviados com essa tinta aqui. Então, se você procurar lá no Mercado Livre, você vai ver que a gente tem os kits com as tintas Mizink, que são as tintas que a gente trabalha aí já há 12 anos, que a gente confia de olhos fechados, tinta de altíssima qualidade. E a gente também trabalha com esse modelo aqui, que é uma tinta universal, mas que a gente já trabalha há muitos anos com ela também e é de altíssima qualidade também. E o legal dela é que ela vem com esse biquinho aqui, que facilita o enchimento dos reservatórios, tá? Então, só para você não ter dúvida, dá uma olhada lá no kit que você comprou, lá vai ter ou esse tipo de frasco ou os frascos da Mizink. Mas se você comprar da Mizink, sempre vai receber da Mizink. Se você comprar desse aqui, vai receber desse daqui, tá? A gente não manda, comprou Mizink, a gente manda isso aqui. Não fazemos isso, ok? Vamos lá, agora a gente vai para a parte da sucção das tintas até os cartuchos. Como eu havia dito,
Agora é muito importante que vocês jamais levantem esses cartuchos em relação à altura em que encontra-se o reservatório com as tintas, tá? Então, vocês vão trabalhar com eles de ponta cabeça, sempre de ponta cabeça, e na altura do reservatório, tá? Também não podemos remover a película aqui da saída das tintas. Se a gente remover isso aqui, a gente estraga o cartucho, porque tem uma molinha aqui dentro, ela vai pular para fora junto com essa borrachinha, vai estragar o cartucho. Aqui a única coisa que a gente tem que fazer é furar, tá? Então a gente vai começar, vamos pegar aqui a primeira cor aqui, vamos encaixar a seringa e automaticamente ela fura. E aí sim eu começo a fazer a sucção do êmbolo da seringa. E aí vocês vão ver que a tinta, ela vai começar a vir. Deveria ter vindo, mas não veio. Foi bom que já me deu mais uma dica aí. Às vezes, aqui embaixo também dá uma vincadinha, ó, tá? Então é legal aqui, ó, pegar essa parte e ver se não tá apertado demais aqui. Se tiver, aí ele obstrui a passagem da tinta. Provavelmente era isso que estava acontecendo. Essa aqui é a tinta azul. Vamos lá, vamos ver se agora vem. Ainda tá meio durinho. Como segue um pouquinho duro, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mexidinha aqui, ó. Vamos ver se agora ela vem. Acontecendo aqui. Vamos ver se agora ela vem. Agora veio. Então, foi até bom isso ter acontecido, porque se você tiver alguma dificuldade aí para fazer a sucção das tintas, é bom sempre dar uma olhadinha aqui em cima, mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho lá debaixo do reservatório, para eliminar qualquer possível vinco aí que esteja obstruindo a passagem das tintas, tá? Ó, suguei um pouco, cheguei no final do êmbolo da seringa, não veio tinta para a seringa ainda. O que eu vou fazer? Vou tirar a seringa e apertar ela, encaixo de novo no orifício e novamente começo a fazer a sucção, sempre com cartucho de ponta cabeça e na altura do reservatório, até que comece a vir tinta para a seringa. Ó, já veio. Veio um pouquinho assim, já é o suficiente, ó, já chegou o que eu queria, tá? Todo o cartucho está repleto de tinta, não tem ar aqui dentro, certo? E o cartucho já está pronto para ser encaixado lá na impressora. Agora eu vou fazer uma limpeza na seringa, então eu vou usar esse frasquinho com água que a gente deixou aqui, ó, e vou despejar lá dentro mesmo. Despejei, ó, encho a seringa umas 3 vezes com água, ó, para limpar legal, e aí seco a pontinha da seringa. Você pode pegar um pedacinho do papel assim, ó, dá uma enroladinha nele, encaixa lá na pontinha, aí sim, ó, ele absorve o restante da água que ficou lá dentro e você já pode partir para a próxima cor, tá? E aí, mesma coisa, encaixo lá e faço a sucção da tinta até que as 4 cores tenham sido devidamente preenchidas, tá bem? Eu vou parando por aqui, daqui a pouco a gente já vai voltar com a impressora para fazer a instalação do produto na impressora, já com os cartuchos cheios de tinta. Mas aqui não tem segredo, é só fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no outro, até que os 4 cartuchos estejam repletos com a tinta, tá bem? Vou pausando por aqui agora e daqui a pouco a gente volta com a impressora para a gente ver como é que a gente vai encaixar os cartuchos e fazer a fixação das mangueiras. Até já! Voltamos aqui, pessoal. A gente vai fazer a instalação agora numa TX420, mas esse vídeo ele vale para diversos modelos de impressora que possuem esse modelo de carenagem aqui, ó. Então, se você olhar aí na descrição do vídeo, ou no título ou na descrição, vai ter lá marcado para quais modelos de impressora serve essa instalação, tá? São todas que tem essa carenagem, que tem essa viga bem aqui no meio, certo? Esse vídeo também vale para os 2 reservatórios que nós temos. A única diferença, como eu disse lá no início do vídeo do manual, a única diferença é que esse reservatório aqui, ele precisa às vezes dar uma tombadinha nele
para deixar essa parte aqui vazia. Vocês estão lembrados que eu falei lá atrás, né? Então, eu recomendo que esse tipo de reservatório não seja colado na lateral da impressora. É melhor deixar ele solto, porque eventualmente você precisa fazer esse procedimento de tombar. Se você quiser colocar isso com um sistema de velcro aí, fica à vontade, é um pouco mais fácil de resolver, de remover. Mas eu sugiro que seja deixado solto assim mesmo, facilita depois o trabalho. Já o reservatório preto, ele tem essas duplas faces aqui. Eu também só recomendo que ele seja colado aqui na lateral da impressora, e aí ele é colado mais ou menos nessa posição aqui, mas eu só recomendo que ele seja colado depois que você instalar, testar a impressora, tiver tudo legal, tudo funcionando, porque se você precisar remover para fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa, essa dupla face é muito forte e você vai ter problemas aí, provavelmente você não vai conseguir remover isso sem quebrar o reservatório, tá? Então, deixa para colar só depois, tá bem? A fixação da mangueira dos dois reservatórios ela é idêntica, não muda nada, então eu vou deixar esse aqui de lado, a gente vai trabalhar com esse reservatório preto, mas a passagem das mangueiras aqui é igualzinha. Alguns modelos de impressora, principalmente desses modelos aqui que tem esse formato, aqui no carrinho de impressão vem com uma tampinha, certo? Então eu vou colocar um trechinho aí agora de outro vídeo que a gente tem, ensinando a remover a tampinha. Essa daqui ela já tá sem, essa é uma impressora antiga, e é muito difícil chegar uma impressora desse modelo aqui que ainda tem a tampa, por isso eu não consegui uma para fazer um vídeo removendo a tampa dela, mas é idêntico, o processo de remover é igualzinho. Eu vou colocar agora um trechinho aí desse vídeo da gente fazendo a remoção desse tipo de tampinha, e a gente volta daqui a pouco para fazer a fixação das mangueiras. Bom, agora é o seguinte, a gente precisa deixar esse carrinho solto. Esse carrinho ele é travado, assim que a impressora desliga, ela tem uma travinha lá embaixo, ela trava o carrinho aqui. Então a gente precisa deixar ele solto agora, para a gente conseguir movimentar ele com a mão aqui, para poder fazer a colocação dos cartuchos e da mangueira. Para isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar a impressora, e assim que o carrinho começar a se mexer, a gente vai remover o cabo de força dela lá de trás, o cabo da tomada, tá? Vamos lá, liguei. Vamos esperar o carrinho começar a se mexer. Quando ele vier mais aqui pro meio, ó, tirei o cabo. Bom, então, eu vou fazer dois procedimentos aqui, porque nesse tipo de carcaça de impressora, você fazendo esses procedimentos que eu vou fazer agora, vai deixar com que o seu kit fique muito mais funcional. Se você deixar ele do jeito que está, sem esse procedimento que nós vamos fazer aqui, provavelmente você vai ter problemas aqui da passagem da mangueira. Essa impressora ela já é uma impressora bem antiga, então assim, não há uma preocupação em relação à garantia dela, e eu também garanto que esse procedimento que será feito aqui não vai danificar a impressora. Vale muito mais a pena fazer o procedimento e ter um kit de cartuchos aí, um kit de bookink instalado, que você vai economizar muito dinheiro, do que tentar manter ela original por nada, né? Para continuar utilizando cartuchos originais. Então vamos lá, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é remover essa tampa daqui, ó. Essa tampa então ela é presa aqui desse lado e ela fica fixada por essa peça daqui, ó. Essa peça nós temos que ou remover a peça, certo? E ela vai cair lá dentro, depois a gente pega ela, ou nós vamos só empurrar ela para lá, e aí tem um pininho aqui na tampa que ele vai soltar e a gente vai conseguir tirar a tampa sem precisar remover essa peça. Se ela remover, se ela cair e soltar, não tem problema, só pega ela lá de dentro da impressora e pode até descartar, porque você não vai mais utilizar essa peça. Ou guarda aí, enfim, mas é uma peça que não é muito útil para quando a gente não tem a tampinha. Então, a primeira coisa é a seguinte, ó, a gente vai pegar para fazer os procedimentos que a gente vai precisar aqui, que nós vamos fazer aqui, nós precisamos de uma chave de fenda, um estilete e um alicate, tá? Eu tenho tudo aqui já. Nós vamos pegar a ponta da chave de fenda e vamos colocar nessa peça aqui, ó, e pressionar para lá. Ó, no meu caso aqui, como essa impressora já é bem antiga, olha só, ela se solta sem eu precisar remover a peça por inteiro. Mas eu vou remover a peça para vocês verem que ela sai fácil, ó. Se empurrar, ela sai. Aí ela caiu lá dentro, pego ela de lá e pronto. Agora a tampinha já se solta por completo daqui. Desencaixa ela desse lado aqui também e pronto, saiu a tampa, tá? Essa daqui ainda tá com os cartuchos originais, veja só.
Vamos remover os cartuchos dela. E agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu já até fiz um risco aqui do lado, ó, para vocês verem mais ou menos aonde que é feito esse risco. Pode ser até um pouquinho mais para trás aqui, se quiser. Eu vou pegar o estilete e vou começar a esfregar ele aqui, ó, de cima para baixo, tá? Quando eu for esfregando ele de cima para baixo, ele vai marcando aqui, ó. A carenagem vai fazendo esses riscos, vocês estão vendo? É isso que eu quero. Quero deixar ela bem marcadinha aqui, para depois, na hora que eu for usar o alicate, isso se soltar com mais facilidade. Fiz para lá, agora eu vou fazer lá embaixo, aqui, ó. Passo umas 5 vezes aí com bastante força, ó. Depois, na hora que a gente for usar o alicate, ele vai quebrar facinho. O que a gente vai fazer aqui é quebrar um pedacinho da carenagem mesmo, tá, pessoal? É a melhor maneira de instalar book nesses modelos de impressora que tem essa carenagem fechada. Já fiz ali algumas marcas. Agora eu vou pegar meu alicate, vou posicionar ele ali, mais ou menos no meio da onde eu fiz os riscos, ó. Tá ali os riscos. Vou posicionar aqui e vou simplesmente dobrar para cá. Vou aproveitar, tirar essa pontinha aqui de cima. E lá embaixo também, ó, sobrou mais uma pontinha ali, vou tirar também. Olha só como ela ficou bem, um quadradinho bem legal, ó. É isso que a gente tem que fazer. Agora fica muito mais fácil da gente proceder com o encaixe dos cartuchos. Agora o carrinho tá solto e eu vou mover o carrinho lá pro lado esquerdo totalmente. Deixa ele ali por enquanto. Aí eu vou pegar o cartucho, posiciono aqui os chips. Lembra que eu falei? O chip ele é ligeiramente soltinho assim mesmo, não tem problema isso. E a gente vai passar o cartucho aqui por baixo, ó. Passa ele por aqui e põe ele aqui em cima. E aí eu puxo novamente o carrinho de impressão e coloco ele aqui na posição de troca de cartuchos, tá? E aí sim, pressionando os chips aqui, para eles ficarem na posição, eu coloco os cartuchos aqui, e aí com os 2 polegares eu vou fazer pressão bem aqui em cima dessa parte mais alta dos cartuchos, onde tem essas borrachinhas aqui, e pode fazer bastante força, tá? Até ouvir os cliques do encaixe, ó. Normalmente são 4 cliques, é que essa impressora já é antiga, então ele encaixa mais facinho, acabou fazendo um clique só. Mas os 4 aqui já estão encaixados, aqui já está bem posicionado. E agora a gente vai jogar o carrinho de novo lá para o lado direito, e nós vamos fixar essa mangueira aqui, ó, dessa maneira, tá? Para isso, nós vamos utilizar a presilha em formato de T. Vou remover aqui a fita dela. E aí, ó, conta uns 3 dedinhos aqui, mais ou menos, e coloca ela bem aqui, ó. 3 dedinhos, coloca aqui. E aí a gente vai pegar essa parte de cima da mangueira, não pode ser de baixo, ok? Senão vai travar o movimento do carrinho. Essa parte de cima, essa parte que vem aqui pra fora, ó, e vamos encaixar aqui na presilha em formato de T. Carrinho bem lá na direita. Agora eu vou dar uma ajustada na mangueira, ó, para ela tem que ficar, ela não pode ficar esticada, certo? E ela também não pode ficar com barriga. Essa é a posição correta. Aqui, ó, vocês podem deixar a mangueira passando meio que na diagonal. Tá vendo que a mangueira ela não tá retinha aqui, ó. Ela não tá assim, ela tá mais ou menos assim aqui na mangueira, na presilha. E aí, ó, eu faço esse movimento aqui só para ver se vai andar para lá o carrinho, tá? Ó. Fiz esse movimento. Aqui ainda não tá legal o ajuste. Vamos melhorar um pouquinho aqui esse ajuste. Vou colocar um pouco mais para fora aqui. Vou ver se agora melhorou. O segredo é o carrinho
carrinho se mexer e a mangueira entrar lá assim, ó, aqui por baixo e depois voltar por aqui, tá? Agora vocês vão ver que o carrinho, ele consegue se mexer mais facilmente pelo fato de ter esse vão ali, tá? Então é isso, a instalação nesse modelo é assim que é feita, a fixação das mangueiras é dessa maneira que ela é feita. Deixa aqui mais justinho, tá? E vamos prender agora uma presilha aqui desse lado. Pode ser mais ou menos nessa posição, pode ser um pouquinho assim, ó, na diagonal. Aí eu abro a presilha e prendo a mangueira lá no meio. E essa outra presilha aqui, a gente vai prender deste lado, mais ou menos aqui onde tem essa entrada de parafuso, ó, do ladinho, para não tampar a entrada do parafuso, a gente põe do ladinho e fecha ela e deixa aqui só para que isso ajude a equilibrar o peso da tampa quando ela é fechada, tá? Feita a fixação da mangueira nesse modelo, agora eu vou ensinar vocês como é que faz o reset dos chips. Então, eu vou ligar a impressora. Tô recolocando o cabo de força aqui que a gente havia tirado aqui na hora. Então, vamos lá, vamos ligar a impressora. Ela vai ligar aqui com a mensagem de tinteiros não reconhecidos. Ó, tinteiros não reconhecidos. Então por quê? Porque a gente precisa agora fazer o reset do chip do Book Ink. Então nós vamos apertar uma vez o botão iniciar. Ele vai se mexer lá para o lado esquerdo e vai parar na posição de troca. Nesse momento eu vou apertar esse botãozinho aqui, ó, que é o botão reset. Vou apertar umas 3 vezes aqui para garantir que foi apertado e novamente o botão iniciar. Aí ele já deve reconhecer os cartuchos aí. Vamos ver. Já reconheceu. Se ele se movimentar de novo aqui para o lado esquerdo é porque ele reconheceu e agora ele vai terminar o carregamento das tintas aí, tá? Uma outra informação, pessoal, aqui onde eu havia feito a quebrinha da carenagem, ela estava com uma quebra muito pequena, eu tinha tirado muito pouco daqui da carenagem, e aí ainda estava pegando a mangueira lá do lado esquerdo. Então eu quebrei um pouquinho mais, tá? Eu aumentei um pouquinho mais o tamanho do que eu quebrei aqui. A dica que eu posso dar para vocês aí, melhor possível, é vocês, com o auxílio de uma faquinha ou de uma serrinha daquelas serrinhas de arco, vem, ó, corta aqui, corta mais ou menos nessa posição aqui, ó, deixando uns 2 dedos mais ou menos, e aí sim você pega o alicate e vira pro lado e quebra um pedacinho desse pedaço aqui, tá? Vai ficar um trabalho um pouco mais bem feitinho aí, vai funcionar melhor também, porque senão fica pegando desse lado. Cada vez que o carrinho vem pra cá, a mangueira dá uma enroscadinha, isso daí depois pode dar uns problemas na impressão, tá? Se você tiver problemas em relação ao reconhecimento do chip, não reconhecer o chip, eu sugiro que você faça algumas verificações aí na impressora. Primeiro, remove os cartuchos, passa uma borracha escolar no chip. Passando a borracha escolar, você vai estar dando uma limpadinha lá no chip. Tenta encaixar de novo e fazer novamente o reset. Se por acaso a impressora ficar com erro geral, todas as luzes piscando ou aparecer um erro geral aqui no painel, pode ser porque a mangueira está enroscando, então você tem que entender e melhorar o posicionamento aí. E caso você tenha problemas de impressão, ou seja, a impressora ela está fazendo um movimento de impressão, mas a folha está saindo em branco ou com falhas, primeiro, verifica se você lembrou de abrir aqui os orifícios do tanque. Se tiver tudo certinho aqui, é porque possivelmente essa impressora já está há algum tempo parada sem imprimir. Principalmente se for uma impressora mais antiga, normalmente a gente pega casos assim. Então você vai ter que fazer limpezas de cabeçote usando o programa da própria impressora. No manual, a gente disponibiliza um vídeo que ensina a fazer essa limpeza de cabeçote. Então é só você abrir o manual lá, vai ter um vídeo específico para esse tipo de suporte, tá? Além de outros vídeos de suporte que você pode encontrar lá. E se você não conseguir resolver os seus problemas através dos vídeos disponíveis lá no manual, você ainda pode falar com o nosso suporte técnico. O pessoal do atendimento lá está sempre à disposição
para ajudar vocês com qualquer problema ou dúvida que vocês tenham, tá bom? O número eu tô deixando aqui no vídeo, e esse número, apesar de ser um número fixo, também é um número de WhatsApp, tá? Então só mandar mensagem lá pra gente que a gente vai prestar todo o suporte devido aí para vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.